O Hirako finalmente consegue construir uma pequena cabana, que embora não seja grande coisa, é melhor do que viver dentro de um tronco. Os dias se passam e, ao contrário de sua vida anterior, o Hirako aproveita cada dia e se sente cada vez mais motivado. Um dia o Hirako encontra dois cães que pareciam estar machucados nos arredores do seu campo. Ele então coloca uma tábua de madeira para que os dois cães passem e os alimenta com a carne de um javali. Depois de um tempinho, o Hirako leva os cães para sua pequena cabana para passar a noite, pois aparentemente a fêmea estava prestes a dar à luz. De fato, na manhã seguinte, o Hirako fica emocionado ao ver 4 novos filhotes na cabana. Então ele corta a melhor parte do javali para dar aos cães, em comemoração ao nascimento dos seus filhotinhos. Depois de alguns dias, ele constrói uma cabana maior para ele, pois os cães não saíram da primeira que ele construiu. Finalmente, as novas plantações ficaram prontas e ele conseguiu colher tomates. Os cãezinhos, que ele chamou de Kuro e Yuki, aparentemente decidiram morar com ele permanentemente. Assim, o tempo vai passando, com o Hirako sendo muito feliz, e os cães cuidam da criação dos seus filhotinhos e patrulham nos arredores. Por outro lado, vemos novamente o Deus do Mundo, que se pergunta como o Hirako está se saindo. Mas quando ele decide dar uma olhada nesse mundo, ele fica chocado ao perceber que, na verdade, ele enviou o Hirako para a Floresta da Morte, uma área muito perigosa, cheia de monstros malignos. Deus fica bastante alarmado com isso, mas infelizmente ele novamente não pode fazer nada para intervir, pois isso seria uma clara violação das regras. De volta ao Hirako, bom, ele está bem tranquilo. As suas plantações evoluíram bastante, e ele percebeu que para semear todo o seu campo, ele só precisa pensar na fruta ou no vegetal que ele deseja enquanto semeia o solo. E é isso que crescerá ali, sem a necessidade de nenhuma semente. Ele também plantou árvores de frutas na redondeza, mesmo sabendo que elas demorariam mais tempo para dar fruto. A comida também melhorou com o tempo, graças aos vegetais, apesar de infelizmente ele não ter conseguido sal. Com o passar do tempo, em um certo dia, o Hirako notou que os cachorros têm um chifre na sua cabeça, mas ele não deu muita importância para isso, acreditando que isso era devido a ele estar em um mundo diferente. E graças aos cães, o Hirako podia explorar a floresta sem se perder. E então, um dia ele finalmente conseguiu chegar a um rio. Então ele planejou criar um caminho para conectar a água do rio à sua casa, mesmo que isso demore muito tempo, pois o rio fica a 30 minutos de caminhada da sua casa. Ainda assim, o Hirako se concentra em ampliar o seu terreno de cultivo, plantando trigo e cana-de-açúcar para fazer doces e outras necessidades. Ele logo percebe que está ficando cada vez mais frio e entende que o inverno está próximo. Portanto, ele sabe que precisa se organizar. Ele tenta usar as peles dos coelhos gigantes para se proteger do frio. Ele também se limita a coletar alimentos para o inverno, mas um dia os seus cães se deparam com algo incomum, e quando o Hirako vai investigar, ele encontra uma almofada preta gigante. Pelo menos era o que aparentava, e para sua maior surpresa, ele percebe que se trata mesmo de uma aranha gigante. Ela é muito boa em criar tecidos com suas teias, e essa aranha começa a viver ali na árvore gigante, alimentando-se das batatas que o Hirako lhe dá, já que esse é o seu alimento favorito. Além de tecidos, o Hirako descobre que a aranha também sabe fazer roupas com perfeição, e até transforma as peles de animais em um casaco, o que é muito bom para o inverno. Com folhas e tecidos, o Hirako consegue fazer uma cama para dormir, além de cortinas que bloqueiam o vento e outras coisas, tornando a sua casa um lugar mais civilizado. E como a aranha se instalou na árvore grande, o Hirako decidiu dar um nome a ela, batizando-a de Sabuton. Enquanto os cães se abrigam em sua própria cabana, a aranha hiberna em sua árvore, e o Hirako fica o dia todo em sua cabana, ao lado da fogueira, alimentando-se de verduras sem sal. Apesar do seu estilo de vida tranquilo, o Hirako não pode deixar de se sentir muito solitário, já que ele não consegue nem mesmo se lembrar da última vez que ele falou com alguém, e se preocupa com a possibilidade de ter esquecido como se fala. Por fim, o frio começa a se dissipar, derretendo a neve, e com isso a primavera chega. Então, o Hirako finalmente sai de sua casa, e depois de alguns dias, ele percebe que algo está acontecendo com os filhotes, que claramente cresceram. Um dia os filhotes entram na floresta, deixando o lugar onde estão, e o Hirako não consegue deixar de sentir alegria e tristeza por tê-los criado, e vê-los crescer tão bem e tão rápido. Para sua surpresa, alguns dias depois que os filhotes retornam, ao que parece todos foram para a floresta em busca de uma companheira. De repente, o Hirako se deparou com outra surpresa. A aranha apareceu com um grupo de bebês. Assim, todos os animais que viviam com o Hirako agora têm a sua própria família, o que faz com que ele sinta um pouco de ciúmes e um pouco mais solitário. O Hirako ainda se dedica com alegria às plantações e também está expandindo seus campos. Afinal de contas, agora ele tem muitas bocas para alimentar. No entanto, seu trabalho é interrompido por seu vigia, que avisa que há um intruso nas proximidades. O Hirako sabe que esse é o alarme que eles estabeleceram. Então ele sai correndo para investigar se é algo perigoso. O Kuro o guia e o leva para o meio da floresta, onde o Hirako encontra uma garotinha albina chorando, sem roupas e em péssimas condições. A menina está tremendo de medo, pois está cercada por cães e pela aranha gigante. Então,